Graças e paz, irmãos. Nós vamos começar agora, dar sequência à nossa jornada bíblica, estudando as perguntas e as respostas que o pastor nos manda. E hoje vamos estar estudando a semana de 11 a 17 de outubro. E continuamos com o livro de Isaías, O maravilhoso livro de Isaías. E a primeira pergunta diz assim: além de ser servo para restaurar Jacó, ele foi posto para quê? E a resposta é Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Na EBD passada, EBD online passada, eu já tinha citado que Isaías é conhecido como o quinto evangelista. E esse texto aqui, ele também é citado no Novo Testamento. Está lá em Lucas 2:32. E está em Atos 13:47, Atos 26. Isaías é citado mais de 400 vezes, nos Evangelhos, no Novo Testamento. Isaías está dizendo aqui, nessa passagem, que ele foi chamado por Deus, chamado e treinado, preparado, desde que ele nasceu, para servir como profeta. Isso tudo apesar de Israel não se arrepender. E foi prometido a Isaías a glória de Deus, a glória do Senhor. E Deus seria a sua força. E foi dada a Isaías também a responsabilidade de servir como uma luz para os gentios. Ele declararia a salvação até a extremidade da terra. Isaías profetizou que o Messias seria uma luz para os gentios e libertaria os prisioneiros. E a última parte desse capítulo proclama que Israel seria coligada nos últimos dias, levada pelos gentios a conhecer o Senhor e a sua salvação. Quer dizer, a salvação veio dos judeus, o Senhor, o Messias veio dos judeus, para nós gentios, não é isso? E nós, no final dos tempos, levaríamos essa salvação para eles. Isso é maravilhoso. Mas o Senhor dá novas instruções aqui a Isaías. Diz para ele: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz do gentio, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. E aqui, até a extremidade da terra, quer dizer que é toda a terra, as partes mais distantes, os países, os povos aí mais distantes aí que a gente possa imaginar. Essa palavra de salvação chegaria até a ele também. E o Senhor daria o Messias para ser a luz dos gentios. Quer dizer, para todas as nações da terra, em geral, todos. Isso é maravilhoso. E o chamado de Isaías aqui também, como servo do Senhor, seria também para outros, que se assemelham aqui nessa descrição. É isso? Deus não só chamou Isaías. Aqui ele está dizendo também que teria um povo que seria chamado e que lá na frente levaria a salvação para os judeus, o povo de Deus. E isso quer dizer os cristãos, nós. Porque o Senhor assim mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Deus está proclamando aqui que seus discípulos, dos últimos dias, deveriam ser luz para os gentios. Portanto, bem-aventurados sois se continuais em meu caminho, e bondade, uma luz para os gentios. E por meio desse sacerdote, um salvador para o meu povo, Israel. Então, o chamamento para ser luz, aqui dos gentios, são para os discípulos, os primeiros discípulos, os cristãos, os primeiros cristãos, todos os homens de Deus, os homens de Deus nos nossos dias, todos os salvos, todos aqueles que foram convertidos a Cristo Jesus, têm esse chamamento para ser luz dos gentios. Amém?
E a próxima pergunta diz assim: o que ele não tinha para que o desejássemos? E a resposta está em Isaías 53, 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, para ele, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Para começar aqui, né, a estudarmos essa passagem, né, é necessário que a gente entenda que todos esses versículos aqui de Isaías 53, ela se refere a Cristo, ela aponta para Cristo. E ele começa aqui essa passagem com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Não é isso? E a gente pode ver que lá no Evangelho segundo João, no capítulo 12, João também faz referência a Isaías 53, 1. Né? E João usa essa passagem para falar da incredulidade dos judeus. Pois mesmo Jesus operando tantos sinais na presença dos judeus, eles ainda assim não creram nele. Né? E aqui nesse versículo 1 de Isaías 53, já falava como seria a reação, né, com a pregação do reino de Deus por Jesus. É isso. No capítulo 2, Isaías fala do renovo que surgiu na terra seca, ou da terra seca. Né? O próprio Isaías, em outra passagem aqui, no capítulo 11, 1, fala da genealogia de Jesus, dizendo que ele viria do tronco de Jessé, pai de Davi. Né? Nós já estudamos isso aqui. Ele seria um descendente de Israel, povo escolhido de Deus na antiga aliança, mas viria de uma assim, origem humilde. Né? Sua aparência não seria formosura nenhuma, não teria formosura nenhuma. Ele não teria nada de atraente, ou não possuiria ali nenhuma beleza física. Né? Jesus veio da tribo de Judá, que também originou a descendência de Davi. Né? Por isso se diz que Jesus seria filho de Davi. Né? Isso é um cumprimento de uma profecia que está lá em 2 Samuel. Nós também já estudamos isso. Tanto Davi como Jesus vieram da tribo de Judá. E Mateus já cita isso. Davi foi o rei escolhido por Deus, homem segundo o seu coração. Jesus, o Messias, que haveria de vir, também cumpriria esses requisitos. Né? Porém, Jesus não foi encontrado pecado algum. Jesus não tinha pecado. Aqui no próprio livro de Isaías 59 já diz isso. Né? Aqui no capítulo 53, no versículo 9. E no versículo 3, nós podemos ver Jesus sendo rejeitado por muitos. Né? Quando Jesus veio, o seu ministério terreno aqui, ele foi rejeitado. Muita gente não aceitou suas palavras, como sendo as palavras verdadeiras e genuínas do Filho de Deus. Negaram, rejeitaram. Até hoje, durante as eras aí, muita gente rejeita, né, a palavra de Deus. E nem acredita que ele seja Filho de Deus e o próprio Deus. É isso? E quando diz, porque foi subindo como renovo perante ele, começa aqui uma história do sofrimento de Cristo. Né? Cristo teve assim, como se fosse um pano de fundo, né? Uma origem muito humilde aqui na palavra de Deus. Né? E quando a gente vê aqui, dá a impressão que ele apareceu num deserto seco, né? Como se fosse assim um broto novo, né? Uma planta nova, assim, jovem. Não é isso? O mundo era um deserto, né? E Jesus surgiu como um renovo ali. Ninguém poderia olhar para Jesus, né, desde o seu nascimento, foi uma coisa espantosa, maravilhosa, mas ele não nasceu assim num castelo, né, como se fosse filho de um rei, não é isso? Ele nasceu assim numa origem ali humilde, e provavelmente ele teve uma criação humilde ali. Né? Era um lar de um trabalhador braçal, se fala em carpinteiro, outros construtores, não é isso? Então não tinha nada nele que as pessoas pudessem ser atraídas, né, para, sabe, olhar para ele. Ele era era um jovem lá, né, numa cidade do interior, trabalhador, né, vivia ali com a sua família, não é isso? E, no entanto, ele era o renovo. Né?
Renovo de Davi. É isso? Renovo daquele que veio para reinar, colocado por Deus lá. Né? Mas Isaías nem coloca isso aqui, né? Da origem real de Jesus. Só diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Porque Jesus crescia ali, era um menino que cresceu e se tornou um homem, né? Sem impressionar ninguém, sem chamar a atenção de ninguém. Talvez até sendo rejeitado, desprezado pelos próprios irmãos dele ali. Os seus irmãos o rejeitaram ali no seu ministério. Né? Talvez Jesus já trouxesse dentro dele, do coração dele, a missão dele aqui. Isso pode ter trazido muita tristeza e dor para ele. Né? Isso com certeza, eu vejo assim. Né? Então, o próprio Isaías, quando se refere aqui ao Messias, né, a Jesus, ele usa palavras que normalmente naquele tempo eles usavam para os leprosos, né, que eram tirados ali do convívio do povo, da comunidade. Né, que as pessoas viravam o rosto, não queriam nem olhar para a cara do leproso. Né, sabe? A própria visão daquele leproso já era, sabe, trazia assim, um temor, um nojo, né, ali para aquelas pessoas. Então, Isaías está usando essa analogia aqui para falar sobre o Messias, para falar sobre a rejeição que o Messias sofreria. É isso? Ele foi odiado e rejeitado pelas pessoas. Ele enfrentou muita dor e sofrimento. As pessoas nem ao menos queriam olhar para ele. Ele foi odiado e nem ao menos o notamos. Ninguém notou Jesus, né, até o seu ministério. Porque ele era um homem de tristezas. Né? Que nome, né, para ser dado ao Filho de Deus que veio aqui nessa terra, proclamar aos pecadores, né, os pecadores arruinados, né, que eles teriam uma chance através dele, a chance de voltar para Deus. Salvador tremendo para nossas vidas. Amém? A próxima pergunta diz assim: o que diz o alto e o sublime que habita na eternidade? E a resposta é Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habita, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Um pouquinho do contexto aqui, para a gente entender, que Israel foi levado para o exílio por volta do ano 722 a.C. Né? Nós estudamos na lição passada. O rei Senaqueribe, né, levou o povo de Israel ali para o cativeiro. Nós vimos que Deus deu um grande livramento ali, quando os assírios estavam fazendo chacota do povo de Deus e do próprio Deus. Né? Deus mandou, sabe, um juízo terrível sobre eles. Mas eles voltaram e eles, né, prevaleceram contra o povo de Deus ali. Porque aquele povo, né, rebelde, né, povo de Deus rebelde, Deus, né, usou o cativeiro para dar uma lição neles também. É isso. Então o povo de Deus aqui no cativeiro ali, eles foram subjugados, né, fizeram trabalhos forçados, né, sofreram todo tipo de dores ali. Né, porque eles eram rebeldes, eles tinham se rebelado contra Deus. Isso. Então eles foram levados para longe ali da sua cidade, para longe da cidade santa, né, de Israel. Foram levados para longe do templo. Olha só, é isso? E na cabeça deles, eles falavam que Deus havia abandonado eles. Né? Eles não olhavam para suas transgressões. Eles só cobravam de Deus que Deus tinha abandonado ele. E realmente Deus ali estava usando um castigo, né, para a vida deles, uma correção para a vida deles ali. É isso? Então eles foram oprimidos, perseguidos, né, angustiados ali. Foram tirados a paz deles. Estavam ali entregues à própria sorte, sem Deus, sem esperança nenhuma. Então essa era a situação espiritual de Israel lá no exílio. Né? Então é nesse contexto aqui, né, que Deus levanta Isaías, né, aqui para levar uma palavra de exortação e esperança para esse povo. É isso. E a gente tem que ter em mente, ele se lembrar disso até hoje. Né?
que quando nós estivermos em angústia, já sem esperança, sabe? A gente tem que clamar para Deus. Né? Você precisa de um milagre, quer que o milagre aconteça na sua vida? Tem que clamar a Deus, não é isso? Tem que pedir ali, né, para que Deus o liberte, sabe? E traga refrigério, te dê serenidade, né? Tranquilidade, segurança. Você tem que ir na presença de Deus. Né? E essa passagem é muito interessante, né? Porque ela dá o endereço de Deus. Né? Se você não sabe o endereço de Deus, aonde que é a casa de Deus, aqui está dizendo que ele tem 2 endereços, 2 casas. É como a gente tivesse uma casa aqui e outra casa, uma casa de campo, né? Aí um sítio, né? Ele está aqui. E ele dá o endereço aqui. O primeiro endereço dele é no alto e santo lugar, né? Ou no céu, não é isso? Está lá em Salmos 115 já diz. Né? E a segunda morada dele, ele mora com aquele que possui um coração abatido e contrito. Isso está lá no Novo Testamento, Mateus 5,3. Então Deus reside com os humildes, com os pobres de espírito. Davi aprendeu e declarou essa verdade. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Isso não desprezarás de Deus. É isso aí. Você tem que ter o coração contrito, né? Quebrantado. Porque o nosso grande problema, né? Assim, muito grave, não é isso? É que nós somos orgulhosos. Nós não temos coração contrito, nem quebrantado. Nós temos coração orgulhoso. O homem é orgulhoso por natureza. Né? E isso acontece até na nossa conversão. Não é isso? Nós nos convertemos, viramos morada do Espírito Santo, habitação de Deus, né? E nosso coração continua duro. Isso acontece muito. Então Deus diz aqui para o povo de Israel, né? Vós fizeste pior do que vossos pais, pois que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração. Coração maligno, né? Isso não deixa o homem dar ouvidos, né, para Deus. Está lá em Jeremias, fala isso. Então o quebrantamento é a solução para o nosso coração orgulhoso. Não é isso? Então nós temos que nos quebrantar. Isso quer dizer o quê? O que é quebrantamento? Né? Sabe? É uma palavra que quer dizer contrição. Né? Quer dizer, esmagamento. Colocar em pedaços ali. Sabe? Nosso coração é duro como uma rocha. Essa rocha tem que se quebrar até transformar em pó. Né? Pedaços, não é isso? Davi já falava isso. Né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, no lugar do seu coração de pedra, você tem que, sabe, esmagar essa pedra, essa rocha. Né? Isso quer dizer que você tem que quebrar, né, romper com a sua própria vontade pessoal. Né? E se render, né, à vontade de Deus. Sua vontade não deve prevalecer, só a vontade de Deus. Você tem que quebrar e tirar lá, abrir mão, né? Abrir mão, esse é o termo, da sua autoconfiança, a independência de Deus. É isso. A sua autoconfiança tem que estar firmada no Senhor. Né? Então o quebrantamento é o amolecimento dessa rocha, né? Sabe? Essa rocha dura que faz no nosso coração, ela tem que se amolecer. Não é isso? Para que Deus possa entrar e habitar no seu coração. Né? Então o coração orgulhoso não pode ser morada de Deus. Não é isso? Então o que a gente tem que fazer, né? Para nos achegarmos a Deus? Nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida. Como é que anda a nossa vida espiritual? Como é que está o nosso coração? Qual é o nível de orgulho, né, presente aqui no meu coração? A gente tem que fazer essa avaliação sempre. O cristão tem que fazer isso. Quando você não conseguir, pede a Deus. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mal nele. Né? Porque o orgulho vai nos levar ao fracasso. Ao fracasso. Né? A gente tem que ter essa noção, sim. Né? Nós temos que ter assim, um espírito crítico, né, sobre a nossa vida. É só olhar dentro do nosso coração. Né? Tirar todo o orgulho. Não é isso? Todo o orgulho. Né? Muita gente aí, porque tem alguma posição de autoridade, né? Sabe? Autoridade até dentro da sua casa, é o marido, ele acha que, sabe?
Ele é orgulhoso, isso dá orgulho para ele. Né? E não percebe isso, sabe? O orgulhoso está sempre se auto-justificando. Ele não aceita seus erros. Está sempre se auto-justificando, né? Se achando autossuficiente e independente. Né? Então são várias situações aqui que a gente pode, sabe, dizer o que é um coração orgulhoso. Por isso que nós temos que ter um arrependimento genuíno. Né? E um avivamento assim espiritual, sabe? É isso aí. Então o quebrantamento é uma obra de Deus, né? Mas ela exige a nossa participação. A gente tem que participar disso, a gente tem que querer isso. Não é isso? Porque Deus não rejeita a oração de alguém que o busca de todo o coração. Está lá em Salmo. Né? E o Espírito Santo vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar nisso aí. É isso? Então a gente tem que confessar nossos pecados. É um passo, né, para o nosso quebrantamento. O próprio Isaías já disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Nós lemos isso, né? Habito no meio de um povo de lábios impuros, ou impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você quer ver Deus? Você tem que ter um coração puro. E lábios limpos. Peça a Deus para limpar seus lábios. Peça perdão dos seus pecados. Porque é impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir assim a necessidade, né, de santificação e purificação dos pecados. Nós estamos estudando isso toda semana. Né? Então, se você se humilhar, né, pedir perdão e confessar os seus pecados, Deus te perdoará. Com certeza, Deus vai te perdoar. Né? Então, coração humilde, coração contrito, quebrantado, né, vai te ajudar a te levar na presença de Deus. Para isso você vai se humilhar na presença do Senhor e Ele vai te exaltar. Né? Amém? Então é muito importante nós sabermos, entendermos que o nosso coração é duro igual a rocha. E se ele não se amolecer, se quebrar, virar pó, a gente não vai poder estar na presença de Deus. A próxima pergunta diz assim: qual o jejum que o Senhor escolheu? E a resposta é Isaías 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. E a resposta está aqui no versículo 6. Né? Mas eu vou ler do 7 ao 10 também, por minha conta aqui. Tá? Não está na resposta do pastor. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cúboras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente. Brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Passagem maravilhosa, né? Passagem maravilhosa. A gente pode ver aqui que Deus está confrontando aqueles que jejuam, né? E espera por mudança. Mas nada acontece. Você jejua, né? Sacrifica, faz sacrifícios a Deus, e nada acontece. A resposta não vem. Né? Então Deus está mostrando aqui claramente qual é o verdadeiro jejum. Aquele jejum que vai agradar a Ele. Né? Deus há muito tempo, irmãos, deixa claro para todos nós, para a humanidade, né, que a mera religiosidade não agrada a Ele. Nós lemos isso, nós vimos isso na lição passada. O próprio Deus acusando, né, os sacerdotes, os levitas e o povo, né, de uma adoração falsa, né, só da boca para fora. Aqui também um jejum falso. Né? Você quer privar o seu corpo de alimento, de bebida, né? Sabe? Mas não larga suas atitudes carnais, pecaminosas. É isso? Você quer se consagrar a Deus de uma maneira falsa. Isso não vai trazer
nenhuma eficácia para a sua vida espiritual, para aquilo que você está querendo de Deus. Né? Então, Deus quer de você ação. Não é só um discurso, não é só a boca, né? Não é ação. Né? E ação não quer dizer práticas religiosas. Aquelas práticas, né, ensinadas por homens, sabe? Não é isso que interessa para Deus. É ação de justiça, é injustiça. Fazer o desejo de Deus. Conhecer a palavra de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Né? Então você tem que ter um compromisso com Deus, não um compromisso com o mundo. Né? Você não pode viver para você, só para você. Você tem que viver para as outras pessoas também. É o que está falando aqui, ó, do versículo 7 ao 10. Né? Você não cuida de ninguém, não olha para ninguém, não quer saber de ninguém, só quer saber de você. Né? Como é que você quer que Deus ouça e atenda as suas orações? Né? Tem muita igreja aí, né, que estão fazendo isso. Né? Mas estão fazendo isso como prática religiosa, como uma barganha, né, com Deus. Né? Uma barganha. Então eles pensam que fazendo isso eles estão se justificando. Estão vivendo como Deus quer. Mas não é assim. Deus quer que isso venha de coração. E seja um ato de vida do cristão. Não é isso? Muita gente, né, vive aí uma vida dupla. Faz algo aqui, jejua aqui, mas ali está uma vida de pecado. Né? Então, assim, nós temos que mudar o nosso coração. Quebrar esse coração duro. Né? E olhar para os pobres e necessitados, sim. Né? Sabe? Mas não como uma barganha para Deus. Né? Fazer isso no modo de vida, amar o próximo. E amar. Jesus já nos deixou esse mandamento, já nos ensinou. O que é amar? A quem amar, né? Sabe? Amar a todos os homens, sim. E ao próximo como a ti mesmo. Já disse até quem é o nosso próximo. Né? Já vamos ler Tiago, né? Tiago 4 lá também nos diz, né? Tudo isso aí. Nos diz como sujeitar a Deus, né? Como a gente vai resistir ao diabo, não é isso? Como é que o diabo vai fugir da gente? Só vai fugir da gente a partir do momento que a gente tiver em Deus, com Deus, Deus habitando em nós. O diabo não vai prevalecer. Mas enquanto você estiver só com práticas religiosas ensinando por homens que foram ensinados pelo diabo, né, ele vai estragar. Né? Vai ter um coração purificado, né? Santificado, sabe? E não nos conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo. Né? A gente tem que nos sujeitar só a Deus. Né? Não a rituais, religiões. Então a gente está sujeito aí a pastores, a líderes. Né? Porque a palavra já diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, a limpar as vossas mãos. Isto não é uma limpeza física. Física é espiritual. É isso? O que as nossas mãos têm feito, a gente tem que nos questionar isso, sabe? Que ação, né? Qual é a ação que a gente está fazendo, né? Real aqui, sabe? Para seguir esses mandamentos de Deus. Deus foi bem claro aqui. Se a gente, né, se nós, né, abandonarmos os pobres, os necessitados, não cumprirmos, né, aqueles que estão nus, né, a luz de Jesus não vai brilhar em nossa vida. Agora, se a gente cumprir tudo isso, nós vamos clamar e o Senhor vai responder. Você vai ouvir a voz de Deus. Eis-me aqui. Deus está falando isso. É Deus que está falando isso. É o próprio Deus. Então, você quer a resposta de Deus? Né? Seja uma pessoa boa, pura, né? Humilde, que você vai conseguir a resposta de Deus. Né? Não seja apenas uma pessoa religiosa. Né? Eu amo minha congregação, né? Amo a minha religião, que através dela, né, eu conheci a Deus, pude me achegar a Deus. Mas esse meu amor, a minha religião, a minha denominação, não pode estar acima do meu amor pelas pessoas. Não pode estar acima. Né? De maneira nenhuma. Não pode estar acima do meu amor a Deus. Não é isso? Em primeiro lugar, Deus. Né? Em segundo lugar, sabe, cumprir os mandamentos de Deus. Que as coisas vão bem para você. A próxima pergunta está assim.
para que o Senhor o ungiu. E a resposta a Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. É uma passagem maravilhosa. Esse livro de Isaías é maravilhoso. É só ler, não precisa comentar mais nada aqui, né? Os próprios versículos aqui, a palavra que o Senhor deu para Isaías já nos consola, já fala aos nossos corações. Né? Essa palavra vem de um Deus que não mudou, irmão, não muda, né? Sabe? As leis, né? Tudo que ele escreveu no Velho Testamento, Isaías aqui, né? Só comprovam, né? Apontam para aquele que viria mais tarde, né? Esse que Jesus viria cumprir tudo isso, toda essa lei, né? Não veio para abolir nada, ele veio para cumprir tudo. Tudo em Jesus se cumpriu, sabe? As profecias, né? Tudo sobre Israel, sabe? Sobre, né, a igreja, que era um mistério naquele tempo, se revelou com a vida de Jesus. Não é isso? Ele nos trouxe uma realidade totalmente diferente. Né? Israel era a coisa prática do dia a dia, não é isso? A salvação do seu corpo ali. Né? O Senhor provia ali alimento para saciar a sua fome. Jesus é o contrário. Ele veio saciar a fome da nossa alma. O pão espiritual que desceu do céu. Essa vem através de toda essa palavra aqui de Isaías. Né? A palavra se cumprindo. Né? E a palavra viva, que está aqui até hoje. Né? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Né? Mas basta crer nisso. Né? Sabe? É olhar para a Nova Jerusalém espiritual. É isso. É isso que Isaías está nos trazendo aqui. Tem muito que ficar comentando isso. Né? A gente tem que ter um entendimento, né? Imaginar, assim, chamado de Deus para nossas vidas. Porque todos nós temos um chamado. Né? Há quem diz, né, que o Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele está fazendo um chamado aqui, né? Para que o povo dele, né, saia e vá levar essa mensagem maravilhosa. E quem é o povo dele hoje? Somos nós. Né? Então nós temos que sempre refletir que chamado é esse. Né? Deus está nos chamando para pregoar as boas novas para os mansos, para todas as pessoas. Né? Nós temos que apregoar o ano aceitável do Senhor, né? E o dia da vingança do nosso Deus. Porque nesse dia ele vai consolar todos os tristes. Nós acabamos de estudar aqui Apocalipse, né? Se cumprindo essa palavra. Né? Que o dia do juízo de Deus vai chegar. Não é isso? Então nós temos que preparar as pessoas, levar essa mensagem para as pessoas. Né? Pregar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos. As pessoas estão precisando de Deus, de Jesus. Esses tempos então aí, né? Pandemia, doenças, né? Sabe, contendas, brigas políticas de toda sorte aí, de toda natureza. Nós temos que sair e anunciar o evangelho. Né? Porque muita gente não tem conhecimento da verdade. Não é isso? E muita gente que conheceu a verdade estão afastados do caminho. Nós vimos aqui qual é o caminho. Né? Só os santos, né, e os puros poderão trafegar nesse caminho. Então nós temos que levar essa palavra para ele. Levar o evangelho a toda criatura. Né? E o Senhor já falou na passagem anterior. Até os confins da terra, todos os lugares. Todos são dignos, né, de receber essa palavra. Não fica achando, mas eu não vou pregar ali naquele lugar porque eles não merecem. Todos merecem. Se eles vão aceitar ou não é outra questão. A sua missão é levar a palavra. Né? Porque as pessoas estão precisando ser curadas. Né? Curadas assim, espiritualmente, fisicamente. Sabe? Nós temos que levar essa palavra. Porque Jesus cura. Né? Está lá em Mateus 10:8 diz: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A gente tem que apontar para a palavra de Deus, para a Bíblia, para esses versículos aqui. Ó. Essa palavra aqui é do próprio Senhor. Né?
E ele nos deu autoridade para expulsar toda a enfermidade. Não é isso? Então, nossa parte é levar essa palavra para as pessoas. Ah, mas eu não tenho dom de curar ele. Gente, na hora que você leva essa mensagem, esse evangelho para uma pessoa, você está levando cura para a sua alma, as doenças da sua alma, né? Com certeza. Essa mensagem que vai romper os grilhões, né? Levar a liberdade para o pecador, sabe? Porque o pecador, ele está preso, né? Ali sob o domínio maligno do pecado, irmão. E essa palavra liberta. Se essa palavra liberta, você vai estar levando liberdade para o cativo. Cativo do quê? Que está sob o jugo do pecado. Não é isso? E o Espírito Santo vai estar do seu lado. Não acha que você vai estar sozinho, né? Porque aonde tiver assim, a atuação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Ali vai existir liberdade, transformação, renovação, né? Um fortalecimento espiritual, uma mudança de vida, né? Mudança de caráter, não é isso? Então, quando a gente deixa o Espírito Santo agir, né, nas nossas vidas, ele promove a libertação, né? Na vida de quem precisar, de quem tiver ao nosso redor. Quando ele me liberta, ele sabe, assim, quem estiver do meu lado ali vai também, é liberto também, lógico. A gente tem que ter essa noção, né? Fala lá que nós temos que abrir os olhos espirituais dos perdidos, para que eles possam ver a luz, enxergar a luz do Evangelho e ser salvo. Jesus é a luz do mundo, né? Porque ele diz lá na palavra de Deus o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então esse é um chamado, né? Para que a gente possa abrir os olhos espirituais daqueles que andam nas trevas ainda, daqueles que ainda não encontraram a Deus, né? Para que eles também possam ver e viver na luz do Evangelho, em Jesus, né? Essa maravilhosa mensagem que Jesus nos deixou, não é isso? Muita gente, irmãos, estão precisando de uma palavra, né? Palavra amiga, sabe? De encorajamento, né? A palavra que, sabe, você possa chegar para a pessoa e falar: Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta, né? Sabe? E vai te levar para o céu, quer te levar para o céu. Muita gente agora aí, que ele sabe, está só precisando escutar o nome de Jesus. E que, sabe, ele entender que Jesus o ama. Tem que falar: Jesus te ama. Quanta gente está precisando disso? Só isso, simplesmente isso. Então nós temos que atender esse chamado de Deus. Levar essa mensagem para todos aqueles que precisam, né? Então a gente tem que entender que o chamado de Deus é esse, né? Porque somente a palavra de Deus é que pode libertar. E o Senhor vai dizer a sua palavra através de quem? Através da gente, seus filhos, né? E João 8,32 já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que a gente possa levar essa palavra de fé àqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro genuíno. Essa é a nossa missão, é o nosso chamado. Amém? E a próxima pergunta diz: depois de criar novo céu e nova terra, o que aconteceria com as coisas passadas? E a resposta é Isaías 65, 17 e 18. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo, gozo. Uma declaração maravilhosa, né? Uma das declarações assim, de descrição mais belas, sabe? Imagens lindas aqui, essa profecia de Isaías aqui, né? Sabe? Ela até nos traz assim, né? Nos leva, né, a imaginar como é que vai ser o futuro, né? Isaías não está aqui vendendo aqui uma ilusão, sabe? É uma certeza, uma realidade. Isso tem que trazer alegria, né? Aqui não tem uma promessa vazia, né? Pelo contrário, né? Isso é uma certeza que o próprio Deus está nos transmitindo, uma promessa de Deus. E a promessa de Deus para a nossa vida é a realidade, ela se cumpre. É isso? Aqui depois, como nós já vimos, né? Depois que o povo de Deus, né? Depois que os assírios tomaram Jerusalém, é isso? Eles foram mandados para o exílio, né? Mas Deus manda avisar para o seu povo, né,
que Ele estava reservando um futuro para eles aqui, maravilhoso, né? Diferente daquilo que eles estavam passando naquele momento ali. Muita dor, né? Estavam com saudade lá do país deles, né? Eles queriam voltar, não é isso? Então Deus, através de Isaías, mostra aqui qual vai ser o futuro, né? A libertação de Israel, né? Então o futuro aqui que Deus está mostrando para o povo de Israel está destinado para nós também, né? Para o seu povo na terra hoje, que somos nós, não é isso? Então essa passagem nos traz esperança, né? De que a gente no futuro vai ter né? Uma morada para nós, os justos, os salvos. Um mundo novo, transformado, né? Nós vimos isso, estudamos isso, né? Apocalipse nos aponta isso, né? Ali nós vamos ter paz, ali só nos aguarda paz, né? É um lugar onde não existirá choro nem dor, né? Lá não vai ter o mal, lá não vai existir o mal, o pecado, né? Ali só vai ter alegria, né? Ali nós vamos estar louvando e adorando o nosso Deus, né? Face a face. Coisa maravilhosa, né? Então a gente tem que buscar o reino de Deus, né? Para que a gente esteja junto ali adorando, né? A nosso Deus. Então não adianta, irmãos, a gente ficar aqui, sabe, querendo, se diz, né, juntar tesouros aqui na terra. A gente não pode só querer buscar as coisas aqui dessa terra, né? Nós temos que ser servos fiéis aqui, né? E aguardar a volta do Senhor, mas nós temos que ser fiéis para aguardar a volta do Senhor, para poder estar na Jerusalém Celestial. Não é isso? Nós só temos um que a gente pode confiar plenamente, depositar toda a nossa confiança. É Cristo Jesus, né? Porque só Ele nos dá a esperança e a certeza, né, de que a gente vai estar perpetuamente na eternidade com Ele. Não é isso? Ele nos dá de graça isso, né? De graça. Então nós recebemos gratuitamente a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e habitar junto com Deus, junto com o Pai, né? Amém? Então é de graça, mas não é barato. Nós temos que aceitar, quebrantar o nosso coração, confessar os nossos pecados e depositar toda a nossa confiança e esperança em Deus, no Pai. É isso? Porque Ele está preparando novos céus e nova terra, né, para nós. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Vou entrar aqui nem no mérito como é que será essa nova terra, esse novo céu. Não interessa. O que me interessa é a promessa, que essa promessa vem dele e eu creio, né? E tomo posse disso. Amém? E a última pergunta está no livro de Salmos, né? E no Salmo 119. E diz assim: quais as duas palavras mais repetidas em todo o capítulo? Então, quer dizer, todo o capítulo do Salmo 119. E as duas palavras é palavra e lei. É isso? Esse Salmo 119 ele é muito interessante, irmão, muito interessante. Sabe? Assim, muito belo, né? É longo, mas a gente tem que ler bastante o Salmo 119. Né? Esse é um salmo assim sobre sabedoria, né? É um cântico. Os salmos são cânticos, né? Esse é o principal cântico sobre a Torá, né? Os primeiros livros da Bíblia, né? Está citado até no Salmo 19. Né? Ele aqui celebra a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Por isso que a palavra é uma das palavras mais citadas aqui na Bíblia, né? E esse salmo ele foi escrito de uma maneira assim, muito interessante, né? Ele é escrito no sistema de acróstico, né? É como se você pega assim, a palavra, o seu nome, e de cada letra do seu nome você forma uma palavra. Então é aqui, eles pegaram o alfabeto hebraico e de cada letra eles fizeram um verso. Muito interessante, muito interessante, né? Então, a gente tem que procurar nos alegrarmos na palavra. Por isso que esse capítulo fala muito de palavras, né? Porque é a palavra de Deus, né? Nós temos que ter assim prazer, né, em estudar a palavra de Deus, nas doutrinas que essa palavra de Deus nos tem, a riqueza, né, que a palavra de Deus nos dá. Nós temos que meditar, né, nos preceitos de Deus todo o tempo, né? Meditar na palavra, no ensino que Deus está nos colocando aqui, até que isso possa entrar no nosso coração, né? E a gente nunca mais venha se esquecer, não é isso?
E aqui diz, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos seus estatutos. Se há um tema, né, diferente aqui nesse salmo, é esse aqui. Que o salmista está pedindo sempre aqui para que o Senhor o ensine, o instrua, né, na sua lei. É isso? Que ele vai seguir essa lei de todo o coração. Né? Então o salmista aqui também está nos mostrando que nós temos que nos alegrar na palavra de Deus. Né? Quando você encontra a palavra, isso acontece com todo novo crente convertido. É que, sabe, ela traz uma alegria que a gente não consegue parar de ler. O primeiro amor, nosso primeiro amor, é a palavra de Deus. Ela nos traz essa riqueza de conhecimento de Deus tão grande que a gente sente aquela alegria e não quer largar a palavra. Estamos com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus. Não é isso? É a palavra de Deus. Porque ela vai nos apontar a salvação. Não é isso? E nós vamos ter prazer em meditar nessa palavra. Porque é através dela que nós vamos confiar. Né? Confiar em Deus. Nós vamos ser libertos. Né? A nossa alma vai se revivificar. Né? Vai viver de novo. Né? É através da palavra de Deus. Vai trazer prazer, né? Responsabilidade. Não é isso? Para que a gente medite nela diariamente. Todos os dias. Né? Amém? Ela nos ensina também que a ovelha perdida jamais encontra o caminho sozinha. Né? De volta, ela não volta. A ovelha se perde e fica lá parada, travada. Não é isso? Então, através dessa palavra, nós vamos conhecer quem é esse pastor. Aquele que vai lá nos buscar e nos resgatar. Né? É a palavra de Deus. É maravilhoso. Salmo 119 é maravilhoso. Basta ler. A resposta aqui. Quais as duas palavras mais repetidas em todo o capítulo? Palavra e lei. Não é isso? É através da palavra de Deus que nós conhecemos a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Né? É a vontade de Deus para as nossas vidas. É o caminho que nós temos que seguir. Né? E nós estudamos, nós vimos aqui no Isaías, né, que toda a lei se cumpriu na vida, na vinda do Senhor Jesus nessa terra. Ele cumpriu toda a lei. Então você não precisa mais daquelas centenas, né, de itens da lei do Velho Testamento mais. Ela está toda resumida e cumprida na figura de Jesus. Então você aceitando Jesus, você já está trazendo para você, para o seu coração, toda a lei de Deus. Amém? Então que esse estudo possa, né, ter nos levado mais entendimento melhor, né, de que nós temos que estar meditando e ligado na palavra de Deus todos os dias. Então o estudo terminou aqui. Espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. E se Deus permitir, semana que vem nós estaremos de volta. Amém? Fiquem todos com Deus.